nunca mais vou fazer show aqui, tá bom? Depois que eu vou virar italiano. E você fala italiano? Não. E pretende fazer a língua. Quando, assim? Hã? Ah, um de cada vez, né? Tô aprendendo inglês primeiro, até porque seu trabalho precisa muito mais, né, do inglês, né? Trabalho com italiano todo dia, mas uma coisa de cada vez. Primeiro eu quero falar inglês. Aí sim, a pessoa fala italiano, ela, pera, italiano para inglês. Aí lê inglês. Oh, shit. Que merda. E ela vai, tá certo, é isso mesmo. Fazer uma triangulação aí. Já queria... Faz um mês que... Ah, é muito recente, tá bom. Tá aprendendo. Tá legal, obrigado então, tá bom? Fica de olho na dona Beatriz aí. Se ela der uma cochilada, dá só um cutuquinho que ela levanta. Obrigado.